Vamos lá, pessoal. Hoje eu vim falar de uma parte um pouco mais teórica, tá? Obrigado a todo mundo que tá gostando dos vídeos, eu recebi bastante direct, bastante gente comentou o vídeo, até agora, essa hora que eu tô filmando tá com 15 mil visualizações, então eu tô muito feliz, tá? Hoje eu vim falar de uma parte mais teórica pra gente conseguir dar continuidade, que é o frame rate. O que é o frame rate? Ele é uma coisa que você vai usar desde a hora que você filma até a hora que você entrega, e você tem que saber o que você tá fazendo, porque muitas vezes não tem volta quando você faz merda, tá? Então vamos entender o que é o frame rate. O frame rate, ele é medido em frames por segundo, e ele tem várias explicações lógicas, científicas, biológicas, legislativas do porquê que a gente usa esses parâmetros, tá? Eu vou explicar bem básico agora, eu não vou entrar em muito detalhe porque eu acho que também não vem ao caso, sabe? E eu não sei falar muito bem, se eu for entrar nisso, então fudeu. Que é o quê? A gente usa o 24 frames por segundo, 30 frames por segundo, e aí os high frame rate, que é 60, 120, por aí. O que vocês mais vão ver, que é o do cinema, que é 24 frames por segundo, o que significa isso? Para você ter uma noção de movimento, você precisa ter uma quantidade de fotos se mexendo. Vídeo nada mais é que um monte de fotos sendo jogado dentro de um segundo, tá? Para você ter essa noção de movimento e tudo mais. Então imagina assim, ó, 24 frames por segundo. O que significa isso? Que a cada segundo a sua câmera grava 24 fotos. Tá? Você já viu aqueles negócios do livrinho? Eu vou postar uma referência nos stories, que a pessoa faz um desenho numa página e faz outro em movimento, e aí todo mundo já fez na escola, e aí quando você mexe o livro assim, acontece alguma coisa. Então, é basicamente aquilo. E para cada frame rate, você tem uma ação, um uso, você vai ter uma noção diferente, um efeito diferente, uma entrada de luz na câmera diferente. Então é muito importante você saber. O 24 frames por segundo são 24 frames no segundo, 24 FPS. O que significa isso? É aquilo que você tem, é o mínimo possível que a gente usa no cinema. Antigamente usavam menores, 18, 16, 12... Mas hoje em dia é o mínimo que a gente usa. Às vezes vai estar como 23.976, depende da sua câmera, depende do que você está usando. Ele deixa uma noção de borrão a mais, porque o que acontece? Ele, em comparado aos outros, imagina, 30 frames por segundo, 60 frames por segundo. Dentro de um segundo, você tem muito menos informação, muito menos foto. Então, ele é usado no cinema já há 100 anos. Ele é muito cinematográfico, a gente já está muito acostumado com ele. Ele normalmente é feito para... Ele é muito usado em cenas com velocidade também, mas ele é feito pra dar um climinha, deixar um rastro. Depois eu vou postar exemplos desse rastro que eu falo, tá? Mas é isso, ele é muito usado no cinema. O 30 frames por segundo, ou 29.976, ele é muito usado na internet. Ele tem um rastro um pouquinho menor, um blurzinho, sabe? Essas coisas é muito usado na internet e é o que eu mais uso hoje em dia, tá? Ele é com certeza o que eu mais uso, tanto que eu tô gravando isso a 29.97, tá? Então ele é o que eu mais uso. A partir daí entra os high frame rate, que é o quê? 60, 120. O que é isso? Você imagina que dentro de um segundo onde você tinha 24, 30 frames, você tem agora 60. Você vai estar muito familiarizado com esse frame rate de jogo de videogame, transmissão esportiva de TV. Ah, sabe aquelas telas que fica aqueles vídeos de uns lagartos subindo na árvore, aquelas coisas pra vender televisão? Aqueles vídeos bonitos pra caralho? Então, eles também são em 60, 120 frames, porque o que acontece? Ele te dá muito mais noção, ele te dá muito mais definição do que está acontecendo ali. E outra, se você tem a opção de deixar em slow, por exemplo, eu consigo diminuir a quantidade de frames. Por exemplo, eu consigo deixar 60 frames com 29, eu apenas corto metade dos frames, entendeu? Mas eu não consigo criar um frame, ainda não tem essa tecnologia, então eu não consigo deixar um 30 frames por segundo em 60. Então, se eu quiser ter a opção de fazer o slow motion, eu vou mostrar no DaVinci para vocês depois como isso acontece, eu tenho que gravar em 60. Aí eu posso transmitir com mais qualidade na velocidade normal, eu posso deixar em slow motion, tanto faz, tá? E aí 120, essas coisas é a mesma coisa. Quanto maior o frame rate, se eu for passar na velocidade normal, ele vai ficar com mais qualidade, ou eu tenho a opção de deixar em slow motion, tá? E isso é muito importante na hora de criar timeline, de exportar o seu vídeo. Eu vou explicar isso no próximo vídeo, tá? Mas é bom você ter noção desse conceito. Mas esse é o conceito de frame rate que você precisa entender, tá? Depois a gente entra em mais parte técnica, fisiologia, NTSC, PAL, um monte de coisa que você vai ver por aí. Mas basicamente o que você precisa entender é isso, tá? Então até o próximo vídeo eu vou postar o mais rápido possível no DaVinci, que eu acho que vai dar uma noção melhor pra vocês entenderem. Valeu!